Olá, conforme a gente conversou na aula online hoje pela manhã, eu fiquei, né, de fazer um vídeo aqui para vocês, para a gente ver sobre a classificação de uma PG, certo? É a progressão aritmética, né? Bom, vamos lá. Quando é que uma função, que uma progressão geométrica vai ser crescente ou decrescente? Atendendo aqueles critérios que eu falei com vocês hoje pela manhã, que A maior que zero, Q tem que ser maior que zero, para que ela seja crescente. Bom, resumindo, quando é que uma PG vai ser crescente? Quando o seu sucessor for maior que o seu antecessor. O antecessor, certo? Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho aqui menos 5. Não, peraí. Eu tenho aqui. Eu vou dar outro exemplo melhor aqui. Por exemplo, quando eu tenho uma PG desse tipo, 4, 12, 36, 108, aqui no caso uma PG infinita. O que está acontecendo aqui, ó? O 12 é maior que o 4. O 36 é maior do que o 12. Tá vendo? O sucessor é maior que o antecessor. O 108 é maior que o 36. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma PG crescente, certo? Ok? Bom, vamos rever aquela condição que eu coloquei para vocês. Aqui no caso, o meu Q, peraí, o meu Q é 12 dividido por 4, que é igual a 3. Então, a minha razão é 3, ou seja, o meu A1 é maior do que zero e o meu Q é maior do que zero, certo? Então, eu tenho uma função crescente. Agora, se vocês não quiserem se orientar pelo o A1 pelo Q, também pode. É só pensar, o sucessor é maior que o antecessor. Eu tenho aqui uma função crescente. Por exemplo, deixa eu dar outro exemplo aqui para vocês. Deixa eu apagar essa parte aqui. Aqui, gente, se é maior que zero é positivo, tá? Por isso que eu estava falando de positivo. Aí vamos lá. Por exemplo, eu tenho uma outra PG. Menos 1000. Certo? Menos 100. Menos 10. Menos 1. Ó. Eu tenho uma PG
Vamos ver se ela é crescente ou decrescente. Deixa eu pegar outra cor aqui. Ó. O sucessor é maior que o antecessor? É, né? Porque o menos 100 é maior que menos 1000. O menos 10 é maior do que o menos 100? É maior. O menos 1 é maior que o menos 10? É. Então, eu tenho o sucessor maior que o antecessor. Então, eu tenho uma função que ela é... Uma função não, gente, desculpa, uma PG crescente, tá? Agora, vamos analisar uma função decrescente. Vou dar um exemplo aqui. Primeiro, eu vou dar a definição. É o contrário da crescente. Quando o meu sucessor for menor do que o antecessor. Certo? Então vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui de uma PG para a gente ver se ela é crescente ou decrescente. Bom, vamos lá. Vamos pensar nessa PG. 2, 1, meio, 1/4, 1/4, 1/8 e assim sucessivamente. É uma PG infinita. Bom, vamos lá. Vamos fazer a divisão. Desculpa. O sucessor é maior ou menor do que o antecessor? Menor, né, gente? Aqui no caso do meio, 1/2 é maior ou menor do que 1? Menor. 1/4 é maior ou menor do que 1/2? Menor. 1/8 é maior ou menor do que 1/4? Menor. Então, se eu tenho uma sequência aqui, que é uma PG, onde ela vai diminuindo aqui, eu tenho uma função decrescente. Certo? Outro exemplo de uma função que é decrescente. Uma função não, gente, desculpa, uma PG. Estou com -3, -15, -75 e -375. E assim sucessivamente. Então, vamos lá. Será que ela é uma PG decrescente ou crescente? Então, vamos analisar. O -15 é maior ou menor do que o -3? É menor. O -75 é maior ou menor que o -15? Menor. O -375 é maior ou menor do que o -75? É menor. Então, eu tenho os números que vão diminuindo. Eu tenho uma PG aqui também decrescente. Então, você precisa analisar aí o A1 e o que ocorre após o A1. Se os números, os valores forem aumentando, ela é uma função crescente. Se for diminuindo, ela é uma função decrescente. Eu vou fazer outro vídeo para
para mostrar, para corrigir os exercícios, tá? Beijinho a todos.